produtor e produtora rural, colaborador do Mundo Agro, sejam muito bem-vindos. Aqui é o AgroTalk, eu sou Ângela Ruiz, jornalista especializada em agronegócios pela Exalc USP, podcaster e produtora de todo o conteúdo agro do site Agroclima aqui na Climatempo. O Brasil é um dos líderes mundiais em pecuária e conta com uma produção elevada, atendendo o mercado nacional e também internacional. É uma atividade diretamente relacionada à natureza, uma produção que trabalha em conjunto com o meio ambiente e pode trazer ótimos resultados. Como a gente vai avançar nessa produção em harmonia com os recursos naturais e todo esse ambiente? No episódio de hoje, nós vamos falar sobre sustentabilidade, adaptação e mitigação e rastreabilidade para uma pecuária sustentável no país. Nosso convidado é Paulo Pianês, diretor de sustentabilidade da Marfrig e BRF, formado em economia pela Unicamp e tem passagem também pela Escola de Negócios de Colômbia. Paulo, seja muito bem-vindo aqui ao AgroTalk. Obrigado, Ângela, pelo convite. É um prazer falar contigo e, obviamente, falar com todos que vão nos assistir. Paulo, eu digo que quem trabalha hoje com sustentabilidade no Brasil tem um desafio enorme nesses próximos 10 anos. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como que foi a sua chegada na Marfrig e o desafio, né, de trabalhar com sustentabilidade em um mundo tão acelerado em busca de práticas sustentáveis eficientes, olhando para a preservação, produtividade e também para os resultados. Bom, na verdade, Ângela, eu já venho trabalhando há bastante tempo nesse tema, né? Já são praticamente aí 17 anos. Antes da Marfrig, eu estava no varejo, né? E, na verdade, eu tinha uma etapa anterior à etapa de estar diretamente conectado ao produtor. E eu sempre acreditei que o agronegócio brasileiro, a agropecuária brasileira, ela tem um potencial gigantesco de se diferenciar do globo, não só produzindo muito e com qualidade, como já o faz, mas também com muita sustentabilidade, demonstrando que essa produção ela consegue conciliar produtividade com a conservação. E nesse sentido, então, eu decidi estar mais próximo da produção propriamente dita. Foi daí que, quando houve o convite da Marfrig, eu imediatamente aceitei, porque eu sabia que, dessa maneira, a gente poderia fazer uma conexão mais próxima da indústria propriamente dita, né, e da produção, fazendo com que a gente pudesse implementar tecnologia, tecnificar mais a produção e mostrar o ativo ambiental que só o Brasil tem. E acho que foi nesse sentido que houve essa aproximação imediata quando do convite há 5 anos. Paulo, esse cuidado, né, de produzir de forma sustentável da Marfrig, a gente sabe que é bastante antigo já. Eu queria que você me trouxesse um pouco desse aspecto, porque do ano passado para cá, eu sei que foi trabalhado muito essa questão dos investimentos nesse desenho da estratégia de sustentabilidade da Marfrig. Como que estão aí esses resultados preliminares que você pode trazer para a gente do ponto de vista dessa estratégia de sustentabilidade? Olha, os resultados têm sido muito positivos, né? Como você disse, a Marfrig vem numa jornada pela sustentabilidade já há bastante tempo, são mais de 10 anos investindo nisso, né? E a gente acredita que o investimento em sustentabilidade, na verdade, ele tem que estar muito próximo da produção, do produtor rural, né? Ali é que começa, ali é que acontece. Obviamente, a gente dá continuidade quando a matéria-prima ou aquele animal chega até as nossas plantas, mas efetivamente, quando a gente fala em sustentabilidade dentro dessa cadeia de valor, a principal fase em que a atenção tem que ser dada é justamente ali na fazenda e ali na produção direta, né? Então, nesse sentido, toda a estratégia da Marfrig, a plataforma para gerenciamento da sustentabilidade, ela foi montada sob essa ótica, né? Então a gente implementou uma governança bastante robusta na Marfrig. Nós temos um comitê de sustentabilidade que está vinculado ao board da companhia, ao conselho de administração. Nesse comitê participam membros independentes, pessoas que são bastante emblemáticas no tema, o próprio controlador da companhia, o CEO da companhia e alguns executivos da empresa também. Com isso,
a gente consegue fazer com que haja uma discussão muito fértil de tudo que a gente pretende implementar como iniciativa dentro de uma plataforma que tem basicamente 5 grandes eixos. Um eixo que é o controle da origem, ou seja, assegurar que os animais que a Marfrig vem adquirindo, eles não vêm de uma área que tem algum passivo ambiental ou algum passivo social. Controlar as emissões, né, ou seja, fazer com que as estratégias de mitigação e de adaptação da companhia também cheguem à produção propriamente dito, otimizar o uso de energia e de água, ou seja, a gente está falando dos recursos naturais, somos um setor intenso no uso desses recursos, né? Fazer com que o bem-estar animal e as melhores práticas esteja presente em toda a cadeia, né? Ou seja, desde a forma como o animal é criado lá na fazenda, o embarque, o transporte, o desembarque, a tecnologia de abate para que seja a mais humanizada possível, né? E o pós-produção, obviamente, né? Ou seja, depois que a gente produziu, cuidar para que o efluente, os resíduos que necessariamente são gerados, possam ter o melhor encaminhamento possível. E de tudo isso que a gente fez até agora, em todos os eixos, os resultados têm sido muito positivos, Ângela. Eu vou te dar um exemplo só naquele que talvez seja o maior desafio da pecuária no Brasil, que é a rastreabilidade. Colocamos como meta, há 4 anos, dentro de um programa que a gente chama de Marfrig Verde Mais, é uma meta de ter toda a nossa cadeia de fornecimento rastreada, produtores diretos e indiretos, até o final de 2025. Na verdade, para o Cerrado e para demais biomas, né, era 2030, 2025 para a Amazônia. No final do ano passado, nós anunciamos na COP em Dubai a antecipação dessa meta. E a gente já está bastante adiantado nisso. Hoje, né, nós temos 100% dos nossos fornecedores diretos mapeados e rastreados em todos os biomas brasileiros e já chegamos a 85% dos fornecedores indiretos na Amazônia e 71% no Cerrado. Ou seja, até o final de 2025, a Marfrig vai ter 100% de rastreamento na sua cadeia de fornecimento. Isso vai poder assegurar para os clientes, consumidores, sejam eles no Brasil ou no exterior, que aquele corte de carne que está na gôndola do supermercado, ela não teve nenhum tipo de passivo ambiental, ou seja, a gente assegurou a forma como ele é produzido. Então, acho que isso é bastante sintomático de que a nossa estratégia tem sido bastante positiva, bastante assertiva. E é um dos principais pilares no âmbito do programa Marfrig Verde Mais. Um outro pilar super importante é o pilar das emissões, no qual a gente reduz emissões ao longo da cadeia como um todo, não só dentro das nossas plantas, mas também ao longo da cadeia produtiva, ou seja, na própria fazenda, com tecnologias que a gente vem implementando para que haja essa redução, né? E também vem mapeando quais são os fatores de riscos climáticos para que a gente possa implementar ações de adaptação. Então, a gente tem vivido aí extremos no Brasil nesses últimos Sim. 3 anos, né? Então, a gente teve agora o exemplo da tragédia no Rio Grande do Sul, que impactou muito fortemente a produção como um todo, além, obviamente, da catástrofe para as pessoas. A gente está vivendo um momento de seca inédito no Pantanal, então a gente tem visto as queimadas, a gente tem visto que as áreas alagadas têm sistematicamente diminuído. No final do ano passado, na verdade, no ano passado e o começo desse ano, a gente viveu e vive ainda uma seca muito intensa na Amazônia, em áreas de produção. Então a gente tem que entender, né, como que esses aspectos e esses impactos climáticos acontecem, identificar maneiras de a gente poder adaptar a produção, ao mesmo tempo que a gente também tem que trabalhar para que haja redução de emissões, para tentar fazer com que esses extremos eles sejam diminuídos ao longo do tempo, no futuro. Esse compromisso, né, Paulo, com essa sustentabilidade na questão de zerar essas emissões, vocês já têm um planejamento estratégico de zerar até que ano? Dentro do setor da pecuária, existe um desafio monumental de se zerar emissões, ou seja, de se neutralizar emissões. Qual que é a estratégia que a gente vem utilizando, né? Nós formatamos as nossas metas de redução nos escopos 1, 2 e 3. Escopo
1 é aquilo que diz respeito à produção na fábrica propriamente dito, o escopo 2 no que diz respeito à questão de energia, ou seja, as fontes de energia que a gente usa, fazendo com que elas sejam limpas e renováveis, e o escopo 3, né, é aquilo que acontece na fazenda. Quais são as tecnologias, quais são os meios pelos quais a gente pode reduzir emissões em parceria com o produtor rural. Então a gente definiu metas nesses 3 escopos. Essas metas foram feitas baseadas em ciência, foram submetidas ao órgão, ao mecanismo que conduz e que gerencia isso em nível global, que é o Science Based Targets, né? Nós submetemos há 2 anos e tivemos as nossas metas aprovadas. Então, a gente tem uma meta de reduzir em 68% emissões nos escopos 1 e 2 até 2035 e 33% até 2035 também no escopo 3, que é o mais complexo. Com isso, a gente acredita que, fazendo um trabalho intenso de implementação de tecnologia, até 2050 a Marfrig consiga neutralizar suas emissões, sempre sob a ótica de fazer com que não haja ou que o aquecimento não suplante 1,5 graus. Esses relatórios de sustentabilidade vocês publicam anualmente, certo? Com esses detalhes, com essas iniciativas e essas metas e progressos. Exatamente. Anualmente a gente publica, isso é público, e mais do que isso, Ângela, todos os resultados que a gente tem na gestão climática, ou seja, né, na gestão da redução das emissões ao longo de toda a nossa cadeia de valor, esses resultados, eles são auditados. Então, nós passamos por um processo de auditoria de terceira parte, isso depois é dada a devida publicidade anualmente, ou seja, quanto que a gente reduziu, né, de acordo com as metas que foram estabelecidas, e mais do que isso, esses resultados também, eles são submetidos à avaliação do Science Based Targets, que validam os resultados e as ações que foram implementadas pela Marfrig. Ô Paulo, monitorar, trabalhar essa adaptação e mitigação tem muito a ver também com o clima. Às vezes a gente fala do clima e não aquela previsão do tempo do se vai chover amanhã ou não. A gente fala aqui sobre o impacto dessa mudança climática daqui 1 ano, 2 anos e 3 anos. E quando a gente monta uma estratégia, né, com essa base, olhando para essa distância, esse futuro, às vezes a gente precisa fazer essas adaptações, porque o clima, a gente está enxergando o clima mudando muito e mudando não só na América Latina, no mundo como um todo, mas nas micro-regiões onde essa pecuária está. A gente acabou de mencionar aqui essa questão das queimadas, da seca, e aí a gente precisa fazer alguns ajustes, né, nesse monitoramento. Como que vocês estão lidando com esse relatório de mudanças climáticas, esses impactos? Como que vocês absorvem essa informação para ajudá-los nesse monitoramento, nesses ajustes dessas metas e estratégias? Bom, todos os anos, como eu falei, a gente faz, obviamente, a medição de toda a estratégia que a gente tem implementado, né? Eu vou te dar um exemplo, ou alguns exemplos do que a gente tem feito, né? Escopo 3, que é o mais complexo, como eu falei, né? O que a gente tem feito para diminuir emissões junto à nossa cadeia de fornecimento, em parceria com os nossos produtores? A gente tem trabalhado 4 pilares, basicamente, né? Então, a gente tem trabalhado um pilar que é o manejo adequado do pasto, né, fazendo com que ele seja um grande sequestrador de carbono, né, e isso faz também que aumente a produtividade do produtor, diminui a pressão para que haja abertura de novas áreas. Então você vai conseguir fazer uma lotação maior de animais naquela área, ao mesmo tempo que você consegue rentabilizar mais o seu negócio e também, né, concomitantemente, você diminui pressão sobre uma abertura de uma nova área para ter um novo pasto. O segundo pilar é o pilar que a gente tem trabalhado muito a integração da pecuária com outras culturas. Isso é interessante também porque a gente faz com que o produtor ele tenha uma outra fonte de renda que não só a pecuária. Então ele continua tendo a pecuária, mas ele pode integrar com uma floresta plantada ou ele pode integrar também com lavoura. E aí existe um bom balanço de carbono também, porque você aumenta a capacidade de sequestro de carbono da produção animal por essa produção agrícola. O terceiro ponto que a gente tem trabalhado é a melhoria genética, né? Quando a gente trabalha e implementa a melhoria genética junto ao nosso
ao nosso produtor parceiro, você consegue fazer com que o tempo com que os animais fiquem prontos para o abate diminua. E isso também, obviamente, significa menos emissões. E, por fim, na última etapa da pecuária, que é a fase da engorda, né, a gente pode suplementar a alimentação desses animais com alguns aditivos que já estão no mercado e a gente vem trabalhando com dois, né? O Silvatin, que é uma tecnologia, Silvafeed, que é da Silvatin, uma tecnologia italiana, e numa outra ponta, uma tecnologia da Cargill que chama Silva Air. Esses dois aditivos que é colocado na alimentação do animal pode diminuir de 20 a 40% as emissões, né? Então isso daí também traz uma melhoria muito significativa daquilo que a gente pode fazer, daquilo que a gente pode obter do ponto de vista de redução de emissões. Além disso, a gente precisa conhecer o contexto da produção como um todo, né? E aí, respondendo diretamente o que você me perguntou, à medida que você está mais próximo do produtor, né, mais próximo das regiões produtoras, você consegue fazer algumas outras interpretações que são importantes. A primeira delas, você consegue verificar qual é o risco hídrico e a disponibilidade hídrica que você tem naquelas regiões. Você consegue definir, né, com o que há de melhor, e a Climatempo é uma das que conseguem nos dar esse tipo de informação, né? Olha, qual deve ser o comportamento climático numa determinada região, hoje e no futuro, né? Você consegue definir se, do ponto de vista do histórico de produção, se você tem percebido que sistematicamente você tem tido mais episódios extremos climáticos naquela determinada região. Então, com esse tipo de inteligência histórica e de análise, você consegue fazer uma outra coisa, né, que são ações de adaptação. Se a gente toma o que está acontecendo no mundo hoje, né, tem muita informação que é disponibilizada, mas às vezes a gente não olha aquela informação mais precisa, aquela informação que tem uma qualificação melhor. Então a gente tem que escolher os parceiros corretos para que a gente consiga fazer uma boa leitura e, obviamente, uma boa interpretação desse dado. Enfim, é esse conjunto de coisas que faz com que a gente efetivamente consiga colher resultados melhores. Exatamente, são essas parcerias, essas colaborações, né, das partes interessadas para promover essa sustentabilidade nesse setor. Paulo, uma coisa importante que eu queria perguntar para você é sobre se você concorda que o Brasil ele tem condições de adotar esse sistema todo de monitoramento utilizando o cadastro ambiental rural. Olha, eu não tenho dúvida disso. Quando a gente fala em rastreabilidade, é fundamental, uma coisa que é inevitável, inescapável, né, é que o Brasil vai ter que adotar um sistema nacional de monitoramento e rastreabilidade na produção pecuária. O mundo está exigindo isso. A gente tem uma legislação europeia nova, que entra em vigor agora no dia 1º de janeiro de 2025, né, que é a UDR, que é a legislação anti-desmatamento para commodities. Commodities aqui a gente está falando de carne, está falando de couro, de café, de soja, vai entrar em vigor. E isso vai acontecer também com outros países que são importadores da matéria-prima brasileira, da commodity brasileira. Então, inevitavelmente, essas soluções de você não só dizer que aquilo que você está vendendo não tem nenhum tipo de passivo ambiental e social, né, você só dizer não basta, você vai ter que demonstrar. E aí o mecanismo de rastreabilidade, o mecanismo de identificação da origem até o momento em que o produto final é produzido, isso é fundamental. A tecnologia para isso já existe, né? E o Brasil, para a pecuária especificamente, tem dois meios para fazer isso, que não são excludentes, né? Nós temos uma maneira de fazer isso imediatamente, né, que seria o acoplamento do CAR com a GTA, né? Então, isso daí seria um meio pelo qual, por meio de tecnologia que já existe hoje no Brasil, de informação que já existe no Brasil, a gente conseguiria monitorar lotes de animais ao longo do percurso que ele tem até o momento de chegar ao abate, né? Então, já seria uma resposta, e essa é uma solução que já está pronta. Já, na verdade, teríamos que fazer poucas adaptações para colocá-la em prática. E concomitantemente a isso, né,
coisa que já vem sendo feito pelo Ministério da Agricultura, que já vem sendo trabalhado junto à Associação de Produtores, à academia, à sociedade civil em geral, é a identificação individual dos animais. Você colocar chip, brinco ou outra tecnologia que permita você identificar o animal no momento em que ele nasce e você também traçar o caminho que ele fez até que ele chegue no abate. Então, são duas modalidades de rastreamento que o Brasil já tem tecnologia para isso, e o desafio está em como que a gente articula isso, como que a gente faz uma concertação entre os vários elos da cadeia para que seja viabilizada a implementação disso. Paulo, recentemente você fez uma viagem e eu queria que você trouxesse o seu olhar, o seu aspecto de como esse mundo exterior enxerga essas práticas sustentáveis hoje que a pecuária brasileira realiza. E do seu ponto de vista, eu sei que dentro das academias, das universidades, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, há uma discussão enorme a respeito, né, da questão da pecuária sustentável. Como que a gente traz para dentro de casa esse aspecto que está dentro das universidades, mas que a gente aplique de forma consistente e eficiente aqui e entregue para o mercado consumidor global não só essa carne de qualidade, mas também essa afirmação que aqui no Brasil a gente pratica, né, a produção sustentável e segura. Olha, nessa viagem, né, eu estava no Reino Unido e fui até a Itália também, visitei em clientes importantes que nós temos, né, clientes de produtos da pecuária bovina, né, então tanto produtos industrializados quanto produtos in natura, e é geral a demanda por parte desses clientes, né, e entender e saber como é essa produção. E tem uma preocupação específica deles que é em relação a essa nova regulação, né? Ou seja, eu como importador, ou esse cliente como importador dos produtos que nós exportamos, né, ele tem que comprovar por órgão regulador da União Europeia de que aquele produto que ele está importando não tem nenhum tipo de problema em relação à sustentabilidade. Então, se isso é um fato, e é um fato, né, a gente tem como mostrar isso por meio de tudo isso que a gente acabou de falar, porque é uma demanda. Essa tecnologia ela já foi desenvolvida, ela já saiu, na verdade, dos meios acadêmicos, né? E ela está disponível para que seja implementada, porque os modelos já estão postos, né? Então, isso é uma coisa. Na outra mão, o que a gente tem, né? A gente tem hoje a condição de fazer com que isso que a gente está propondo seja viabilizado também sem comprometer a rentabilidade do produtor, né? Ou seja, a gente tem as duas coisas nas mãos hoje, né? A tecnologia, o meio pelo qual fazer a implementação, a gente pode dar acesso a esse produtor com uma produção identificada a mercados mais rentáveis e mostrar para o mundo que o Brasil é um país que produz ao mesmo tempo que conserva. Nós somos talvez o único país do mundo que tem uma biodiversidade do tamanho que a gente tem, né, e que conserva 70% da nossa vegetação nativa. Então, isso é um ativo ambiental que nenhum outro país no mundo tem. Então, à medida que você tem meios pelos quais você demonstra, né, você pode usar isso como um ativo que nenhum outro tem. Mas se a gente não tem o meio de demonstrar, aí fica um pouco mais complicado, porque na verdade a gente fala, olha, eu estou conservando. Ué, mas como que você assegura isso? Como que você demonstra isso, né? Então, quando a gente defende que esses meios, identificação e rastreabilidade e monitoramento sejam implementados, é justamente para que aquele produtor consiga acessar mercados mais interessantes, obter preços mais interessantes e, obviamente, se rentabilizar mais. Não existe produção sustentável se antes ela não for rentável. E quando a gente olha hoje para o mercado da Marfrig, né, desses produtores rurais que produzem essa proteína, os grandes, né, já estão dentro da cartela de clientes de vocês, mas eu olho muito também para o médio e pequeno produtor rural, porque eu digo que o pequeno quer ser o médio quer ser o grande um dia, né? E como que a gente também
ajuda a esse médio e a esse pequeno começar, né, a fazer a lição de casa como grande. É um desafio muito grande, que se a gente olhar para um futuro, né, daqui 30, 40 anos, a gente precisa avançar, né, nesse planejamento e ações com esses pequenos e médios. Não, sem dúvida. E olha, o tamanho da produção pecuária no Brasil já é gigantesco, né? Olha, nós temos cerca de 5 milhões de propriedades rurais no Brasil. 2,5 milhões de propriedades rurais, em alguma medida, se dedica à produção de gado de corte. 2,5 milhões de propriedades rurais no Brasil. Sendo que cerca de 70 a 75% desses produtores são pequenos produtores. E a maioria deles, aí também por volta de 70 a 75%, se dedicam à primeira fase da pecuária, que é a cria, né? Ou seja, a criação de bezerros. Né? E normalmente o desafio também está aí, porque quando a gente fala de rastreabilidade, é justamente você começar por esse pequeno produtor que, como você falou, ele quer crescer, ele quer se tornar maior, ele quer ter uma produção muito mais robusta, com muito mais meios de rentabilizar o negócio dele. Né? Então, o que a gente acredita e o que a gente tem feito na Marfrig? A gente mapeou toda a nossa cadeia de fornecimento, né? Viu quem são esses pequenos produtores, principalmente esses que nós chamamos de indiretos, que são esses que estão na cria ou na recria, identificou se ele tem algum tipo de problema, e uma vez identificado se ele tem algum tipo de problema, né, nós temos ajudado esse produtor a endereçar uma solução para isso. Do começo de 2021 até o fechamento do ano passado, o fechamento de 2023, né, nós ajudamos a 3.567 produtores ou fazendas a se regularizarem do ponto de vista sob a perspectiva da sustentabilidade. Então a gente acredita que se a indústria como um todo faz com que haja uma abordagem desse tipo, né, a gente vai conseguir fazer com que os meios para fazer esse produtor pequeno se qualificar, resolver um determinado problema que ele tem e que impediria ele, por exemplo, de ser um fornecedor da Marfrig, né, ele consiga efetivamente endereçar aquele problema que foi identificado. E uma outra coisa que é fundamental, né, principalmente para esse pequeno produtor, porque quando a gente fala em produção sustentável, a gente está falando de tecnificar, a gente está falando de aplicar tecnologia, a gente está falando de ter um melhor gerenciamento do negócio como um todo, e para isso precisa de recurso, precisa de dinheiro. Então a gente tem ficado muito próximo do mercado financeiro, principalmente aquele que faz concessão de crédito rural, para que se desenhem mecanismos e instrumentos financeiros que sejam mais adequados a esse pequeno produtor, porque o pequeno produtor hoje ele não consegue acessar recurso. Né? Então a gente tem que trabalhar nesse aspecto de dar o suporte, entender aquilo que o produtor precisa lá na ponta, principalmente esse pequeno, para você dar o suporte adequado, ajudá-lo. Numa outra ponta, ajudar que o Brasil, em especial o setor financeiro, desenhe produtos financeiros, produtos de crédito que sejam mais adequados, e aí sim a gente vai conseguir fazer com que haja um endereçamento mais adequado para que esse pequeno consiga ter o mesmo nível de produtividade e rentabilidade que tem um produtor maior, mais tecnificado, com mais acesso a recursos. Paulo, bem, a gente viu até agora, né, aqui nesse nosso bate-papo, que alcançar uma pecuária sustentável hoje, né, esses pecuaristas têm que considerar aí várias práticas, princípios para ajudar a reduzir esses impactos ambientais. A gente falou de manejo de pastagem, a gente falou de alimentação sustentável, a gestão dessas emissões, falamos de bem-estar animal, conservação desses recursos hídricos, e a gente entra também em tecnologia, inovação, que hoje, se a gente sabe que o Brasil, dentro das universidades, busca aí as melhores tecnologias e inovações, olhando também para o que as universidades de fora estão olhando. Integração lavoura, pecuária, floresta, hoje a gente sabe que a gente vê muito pecuarista adotando esses sistemas, né, de produção, mas também a gente tem esse olhar um pouco também para essa questão das áreas que já estão degradadas.
Hoje custa muito caro recuperar uma área dessa, né, Paula? Precisa, como você disse aqui agora, de muito dinheiro, investimento, né, para recuperar essas áreas hoje. Não, sem dúvida, Ângela. Olha, no final do ano passado, né, na COP, inclusive, né, o governo federal, por meio do Ministério da Agricultura, lançou o programa para a recuperação de áreas degradadas no Brasil. Né? Esse programa está em andamento, inclusive a Marfrig participa dele. Né? Nós temos um compromisso público, inclusive, de recuperação de áreas degradadas. Né? O Brasil tem mais de 40 milhões de hectares de áreas degradadas, em algum grau de degradação mais avançada, degradação média. Isso equivale a dizer que é quase um estado de São Paulo e meio do ponto de vista de área. Imagine a recuperação dessas áreas voltadas à produção, produção de pecuária, por exemplo, ou a integração da pecuária com outras culturas, né? Então isso é essa área degradada é um ativo que nós temos que precisa de recurso para que seja recuperada. Então, por meio desse programa que o governo lançou, que eu acho que vai ter bastante engajamento do setor produtivo como um todo, né, e aí também a gente precisa desenhar instrumentos de créditos adequados para isso, e o governo tem trabalhado nesse aspecto junto com os bancos públicos e o BNDES, mas eu acho que o setor privado, o setor de bancos privados também precisa entrar, seria o meio pelo qual a gente conseguiria fazer com que o recurso necessário à recuperação de uma área degradada seja viabilizado. Então, essa área degradada, né, ela também seria sensacional para que a gente conseguisse também aumentar ainda mais a capacidade do Brasil mostrar a sua conservação ou a sua produção conciliada com a conservação. Por quê? Num primeiro momento, você teria mais áreas para você aumentar a produção, sem a necessidade de abertura de uma nova área, né? Ao mesmo tempo que nessas áreas você pode implementar os sistemas mais avançados de produção, com o ILPF, né, com a integração lavoura, pecuária, floresta. Você pode fazer manejos de pastos mais sustentáveis, né, com pastagens regenerativas, fazendo com que aquele pasto por si só ele tenha uma sistemática de captura de carbono, ao mesmo tempo qualidade de pasto, que significa melhor nutrição animal. Né? Então, na verdade, se a gente conseguir fazer com que essas pecinhas todas sejam adequadas, né, sejam colocadas a montar esse quebra-cabeça mais rapidamente, não tem para ninguém. O Brasil consegue efetivamente consolidar como uma pecuária verde que não tem em nenhum outro país. E as áreas degradadas precisam estar nessa estratégia. Bem, estamos no caminho, né, Paulo, para atingir esse 100% aí de rastreabilidade dessa cadeia, né? Você falou que vocês anteciparam aí as informações que vão atingir essa meta até 2025, mas eu acho que tem bastante trabalho pela frente aí, porque eu sei que vai passando os anos, as metas vão mudando, as estratégias também são ajustadas, mas a gente aqui tem muita coisa ainda para realizar nessa questão de sustentabilidade, né? Eu gosto muito de dizer que eu acho que vocês são uma referência, mas eu sei que há bastante coisa ainda para lidar dentro desse Brasil, desse continente tão amplo. Não, sem dúvida. Eu acho que os desafios estão postos, mas as condições que o Brasil tem, né, também são assim incomparáveis. A gente tem vantagens comparativas na produção agropecuária no Brasil que nenhum outro país tem. A gente tem uma pecuária a pasto, então por si só ela é baixa em emissão. A gente cria um animal a pasto, então, do ponto de vista também saudabilidade e do ponto de vista da qualidade, também não tem para ninguém. A gente tem a condição de fazer com que esses animais sejam tratados do ponto de vista de bem-estar animal, pela própria forma como eles são criados, que nenhum outro país pode ter na sua pecuária também. Né? A gente tem uma biodiversidade que é única no planeta e a gente tem uma pecuária que é capaz de conciliar a produção com a conservação dessa biodiversidade. Nenhum outro país no planeta também tem. Né? A gente tem condições de dobrar a nossa produção pecuária com as áreas que a gente tem hoje já destinadas à produção. Imagine se a gente fizer a recuperação das áreas degradadas também.
Então, a gente tem também uma condição de aumento de produção e de produtividade que nenhum outro país tem. Então, a gente tem um ativo ambiental nas mãos que faz com que a produção pecuária e a produção de carne do Brasil seja, de longe, a mais avançada e aquela que consegue, de fato, fazer com que eu produzo ao mesmo tempo que eu conservo. É isso aí, vamos continuar então nessa jornada da sustentabilidade, de olho também nas condições do clima para a gente avançar 100% nessa produção, né, dessa proteína tão importante para os brasileiros, né, e consumida, né, mundialmente. Paulo, eu poderia ficar aqui muito tempo conversando com você nesse podcast, nessa conversa agradável. Quero lembrar você, produtor e produtora rural, colaborador do Mundo Agro, que no dia 25 de julho, eu, o Paulo, toda a equipe do Agroclima, da Climatempo, todo o setor elétrico brasileiro, o setor de cana e milho do agro que produz a bioenergia, a biomassa, estaremos juntos, reunidos, no Encontro Nacional aplicado às mudanças climáticas em São José dos Campos, dentro do Parque de Inovação Tecnológica. Se você quer participar desse debate, integrar com a equipe toda do Agroclima, junto ao Comitê de Clima que será instalado neste evento, não deixe de acessar o site www.climatempo.com.br e lá você encontra a maneira mais fácil de se inscrever para esse evento. Então você também é nosso convidado a participar desse Encontro Nacional aplicado às mudanças climáticas no dia 25 de julho. Paulo, eu te vejo em breve, então, nesse evento. Vamos discutir ali também a transição energética resiliente para esse futuro sustentável. E eu agradeço demais o seu tempo aqui no podcast Agrotalk hoje, trazendo um pouco desse conhecimento para nós. Ângela, eu que agradeço o convite, foi um prazer enorme conversar contigo aqui, levar essa mensagem para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo, e vai ser um outro prazer enorme estar lá nesse evento no próximo dia 25, porque eu tenho certeza que muita conversa boa vai aparecer e muita solução também vai ser mostrada e vai poder depois ser adotada por quem lá estiver conosco. E falamos então aqui sobre essa sustentabilidade, essa rastreabilidade da pecuária sustentável brasileira. E eu vejo você, produtor e produtora, no próximo episódio, na próxima semana, com mais um convidado. Até lá, Paulo. Tchau, tchau, até mais.